Fala, fala, tribo do PEC! Oi, 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 queridos, muito bom estar aqui com vocês hoje, né, nosso episódio especial de final de ano. Antes de mais nada, eu A quero Vanessa já tá agradecer, chorando. nossa, a gente está aqui com o Bruno, putz, vamos fazer uma live, vamos conversar com a galera e, meu Deus do céu, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que está aqui, ao vivo, com a gente, que faz parte da nossa tribo, cada um de vocês que está aqui escutando a gente, né? É muito bom, é muito bom estar aqui para vocês, é muito bom experienciar, né? Tudo isso que a gente pôde experienciar, não só esse ano, mas constantemente, através dessa nossa missão de estar aqui para cada um de vocês. Então, gratidão por cada um, antes de mais nada. É muito bom, muito bom. Bom, primeiramente a gente ficou, né, faz uns 2, 3 dias que a gente decidiu que a gente ia fazer um detox, digamos assim, detox digital, então a gente está fora das redes sociais, não estamos postando como sempre, a gente posta bastante conteúdo no nosso Instagram diariamente com as stories, né, com as nossas postagens diárias, então a gente decidiu fazer isso, mas hoje aqui é uma exceção, no dia 24, agora a gente está gravando isso aqui no dia 24, então boas festas para todo mundo que está aqui com a gente, que tenham, né, um ótimo Natal, é um período muito bom de reflexão e, claro, para ter um próximo ano maravilhoso. A gente agradece cada um de vocês de antemão, né, porque sem vocês aqui não existe o Projeto Energia Crônica, só existe para cada um de vocês, para que a gente possa fazer a nossa missão, que nada mais é do que compartilhar o que a gente vem aprendendo nas últimas décadas das nossas vidas, compartilhar essa verdade que a gente vê muitas vezes não sendo compartilhadas, às vezes por falta de informação e às vezes simplesmente porque tem uma indústria por detrás. E a gente vai estar falando sobre algumas lições aqui neste episódio. Vai ser um bate-papo, a gente não tem muito script. Nenhum, A na gente verdade. a gente está basicamente decidiu fazer isso agora. Falei, vamos fazer uma live, vamos compartilhar lições que a gente aprendeu nesse ano. Vamos com tudo. Então, primeiro, gratidão, tribo do PEC. E segundo, se você não quiser escutar esse episódio até o final, não tem problema. Mas, porém, faça uma coisa. A gente tem um presente especial para você que vai estar acontecendo a partir do dia 11 de janeiro, totalmente gratuito. Então anote na sua agenda, a gente vai fazer o desafio Vibre Mais de 21 dias, tá? Totalmente gratuito. Esse desafio, a gente vende no nosso site, quem quiser comprar pode comprar, porém a gente vai fazer totalmente de graça o desafio Viver Mais. Você pode registrar agora mesmo www.projetoenergiacronica.com, tá? Não tem um BR, é .com/desafio free. Desafio free. Ou então, se você está escutando o replay, você pode ir aqui na descrição deste episódio, a gente vai deixar lá para você, mas é www.projetoenergiacronica.com/desafio free. Então, se você não fizer nada, apenas faça isso. Registre para o desafio, porque se você participar do desafio, a gente promete que a sua saúde, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Claro, se você implementar os princípios que a gente vai estar compartilhando dentro do desafio Vibre Mais, né, Vá? Que é muito legal. A gente tem certeza que vai ser um recorde de participantes. A gente vai ter esperamos ter mais de 2.000 pessoas registradas para esse desafio. Então a gente conta com a presença de você lá. Com certeza, pessoal, os princípios, né, que a gente ensina nesse desafio são princípios para a vida. E eu acho que é isso que a gente tem que falar aqui. Se a gente for falar de 2020 e o caminho, né, que esse ano trouxe para a gente e o que a gente aprendeu, é muito interessante que agora você falando em princípios, existem princípios, pessoal. Existem leis, né, que é o que a gente procura passar para vocês, que independem da opinião do Bruno e da Vanessa, independem do que eu acho, não existe opinião pessoal quando a gente fala em leis espirituais, em leis da natureza, né, em leis de como o funcionamento do corpo humano funciona,
né? Isso independe da minha opinião pessoal ou a do Bruno. E o nosso trabalho todo é feito baseado nisso, não no que a gente acha, né? Mas no que a gente aprendeu e no que a gente sabe que é comum para todos nós, né? Então, eu acho que a gente pode levar esse bate-papo hoje, amor, para esse lado, né? Tentar analisar esse ano de 2020, que, por sinal, né, foi com certeza talvez o melhor ano da minha vida, porque foi um ano de realização, né? Muita realização pessoal. A gente, meu Deus do céu, né? Com o PEC, a gente realizou a cada momento um sonho de servir vocês e de alinhar cada um que fez parte do projeto para si mesmo, né? Porque a grande real, a gente sempre fala isso, eu volto a repetir, é que quanto mais você, né? Parece até Ana Maria Braga, mas quanto mais você for, mais feliz você vai ser, mais você vai realizar o que você deseja, né? Mais você vai atrair o que você deseja, mais feliz você vai ser e tudo começa com você. Então, é isso, né? E você, para você estar perto de você mesmo, existem esses princípios que eu acho que a gente pode guiar, né? Isso para sair um pouquinho disso de pessoal, eu acho que a gente vai compartilhar com vocês experiências pessoais que a gente teve, mas que simplesmente comprovaram esses princípios, essas leis maiores, né, que guiam a gente. É isso aí. Então, esse bate-papo aqui de algumas lições que a gente teve nesse ano de 2020, esse ano bem atípico para muitas pessoas. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo, Vá, falando um pouquinho do que tu mencionou, né, dessa parte de confiar nesse processo de cocriação, né? Você não cria toda a sua realidade, você cocria. O que que isso quer dizer? Na nossa opinião, na nossa visão aqui, isso quer dizer que existe algo maior, uma força maior. Você pode chamar isso de Deus, pode chamar isso do universo, da criação. Deus superior, né? Vários nomes a gente tem para isso. Isso, tem vários nomes, não interessa o nome que você dá, mas a gente tem certeza absoluta que existe essa força maior. E a gente quer até compartilhar uma história bem pessoal nossa, que aconteceu nesse processo todo, e do porquê que a gente está falando isso para você aqui. E para quem não sabe, o projeto Energia Crônica começou em 2019, né? A gente decidiu trazer todos os nossos ensinamentos que a gente vem tendo nas últimas décadas, morando a Vanessa bastante na Europa, eu morando nos Estados Unidos desde 2009, e a gente resolveu que estava mais do que na hora de passar esse conhecimento adiante para as pessoas que falam português, né? Então a gente tem pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, pessoas de Cabo Verde, da Angola, de vários países, né? E sim, hoje em dia o PEC a gente tem trabalha com pessoas do Japão, Suécia, Noruega, tem pessoas que falam português no mundo inteiro e hoje em dia o projeto já abrange qualquer país que fale a língua portuguesa. Então, e a gente então decidiu trazer essa verdade para as pessoas que falam português. A gente começou em começo de 2019, março de 2019, e as coisas foram acontecendo naturalmente, né, bem de uma maneira orgânica. E o que aconteceu por volta da metade de 2019 foi que a gente recebeu, digamos assim, uma proposta de um cliente, na verdade, uma pessoa que fez parte da mentoria do PEC de 90 dias, e essa pessoa gostou tanto do projeto, do conteúdo que estava dentro da mentoria, que a pessoa resolveu: Bruno, Vanessa, eu preciso conversar com vocês, eu quero ajudar vocês a espalhar essa missão de vocês, né? A gente conversou com essa pessoa bastante e a gente resolveu embarcar numa jornada de um time, né? A gente começou a formar esse time, eu, a Vanessa e essa pessoa que mora em Florianópolis até, o nome dele é Rômulo, a gente já teve outros episódios aqui falando sobre isso, e a gente embarcou nessa jornada junto com o Rômulo, e claro, quando a gente forma um time, não é só a opinião do Bruno e da Vanessa que contam, né? Mas tudo volta para os três naquele momento. Então a gente fez a coisa em conjunto e a gente foi para um lado diferente do que a gente faria, né? Olhando agora em retrospectiva, a gente levaria
por um outro modo, mas tudo que foi feito lá serviu como muito como aprendizado nesse processo todo. E aí, para deixar essa história mais curta, né, a Vá pode falar um pouquinho mais sobre os detalhes, mas lá por volta de março de 2020, as coisas tomaram um outro caminho, né? A gente pensou que a gente ia continuar com esse projeto, nós três juntos, e por conta, né, do destino, as coisas aconteceram da maneira como tinha que acontecer, e simplesmente a gente não continuou com a nossa parceria com o Rômulo, e foi bem em março de 2020, se vocês lembram bem, eu acho que todo mundo lembra, foi quando começou a história do coronavírus, do Covid, a se espalhar pelo mundo todo, já tinha, né, já estava na China, já tinha ido bastante para a Europa, Estados Unidos, e aí em março começou a chegar no Brasil. E foi em março também que, além de a gente não ter mais essa parceria e a gente ficar totalmente sem saber para onde que a gente iria com o projeto Energia Crônica, o que a gente faria, porque a gente tinha um plano de business, um plano de negócios, e a gente teve que totalmente quebrar esse plano pelo que aconteceu com a parceria que foi desfeita. Então, aconteceu, a gente ficou sem a parceria, a gente ficou com o Covid, a gente estava no Brasil, em Florianópolis naquela época, e a gente tinha que voltar para os Estados Unidos, que é a nossa, né, onde a gente mora, a nossa residência é nos Estados Unidos, então a gente tinha que voltar no dia 1º de abril, e a gente não sabia se a gente ia conseguir viajar, porque talvez as fronteiras estariam fechadas, então tinha muitas incertezas, tanto do lado do nosso profissional, da continuação do projeto, o que a gente vai fazer agora, meu Deus do céu, a gente não tinha finanças, dinheiro guardado para nada, porque a gente tinha uma outra perspectiva, como eu acabei de mencionar, e a gente nem sabe onde que a gente vai morar, porque será que a gente vai conseguir entrar nos Estados Unidos ou não? Será que eles vão deixar a gente viajar ou não? Então a gente foi para São Paulo no final de março, sem saber, sozinho, eu, a Vá e a Moana, sem saber se a gente ia poder viajar ou não, e foi aí que eu e a Vá, a gente parou tudo, sentou, conversou e decidiu co-criar junto, né, seguindo algumas leis da cocriação, a gente decidiu fazer o desafio de 21 dias, que é esse que vai estar sendo feito novamente. A gente resolveu fazer pela primeira vez, totalmente de graça, para ajudar as pessoas que estavam nesse processo da pandemia. A gente conseguiu entrar nos Estados Unidos, a gente foi morar num apartamento que a realtor, né, a pessoa que estava ajudando a gente, conseguiu de última hora, a gente deu tudo certo no final, a gente conseguiu achar um apartamento super legal, começamos a fazer o desafio, as coisas começaram a evoluir, formamos uma nova turma da mentoria, e daí para frente as coisas foram só evoluindo, mas teve um momento ali de muita incerteza, né, e essa é a mensagem dessa história toda longa que eu estou compartilhando. Eu não sei se alguém entendeu alguma coisa, eu vou dar uma repetida que o Bruno sintetizou bastante, mas é por aí, amor. Termina que daí eu falo. Então, que às vezes a gente não sabe para onde a gente está indo, às vezes, né, a gente acha que vai acontecer uma coisa e o mundo todo joga para o outro lado e a gente fica perdido, mas existe essa força maior, essa força do universo, de Deus que está com você, que se você confiar nesse processo todo, as coisas vão melhorar, as coisas vão se ajustar, basta você acreditar nesse processo e continuar firme e forte na sua missão. Essa é a lição número 1 aqui principal. Bom, pessoal, tentar, né? Eu deixei você falar, amor, mas resumindo, meus queridos, a gente, imaginem assim, né? O PEC surgiu e eu sempre trabalhei com clientes privados em inglês, pessoas que estavam me procurando, que sabiam que eu tinha saído do Brasil, e pessoas mais próximas mesmo, o Bruno tinha um outro projeto de inglês, totalmente inglês, e aí foi o que o Bruno falou, né? Começou o PEC em março de 2019, por puro destino. Foi as pessoas, a gente foram pedindo, né? Pessoas que falavam português não tinham o conteúdo que a gente estava ensinando, não existia na língua portuguesa, né? Quando falava de medicina quântica, existia muito essa coisa da parte mais espiritual, mas não existia nada prático que unisse esse universo quântico, né? De verdade, não existia nada integrado. As pessoas mais espiritualizadas não cuidavam do físico, da dieta, de nutrição, de coisas assim, não tinham ideia de coisas práticas, e foi daí que surgiu o projeto, né, da gente, a gente já vivia essa vida integrada, né? E eu acho que isso é outra lição, é viver
o que você prega. A gente, graças a gente viver o que a gente prega, a gente está aqui podendo passar alguma coisa para vocês que seja verdadeira. E a verdade vai ser sempre uma só. A vibração da verdade, pessoal, por mais que ninguém entenda aqui de física quântica, de leis, de elétrons, de nêutrons, quando a gente fala da verdade, você sabe disso dentro de você. A verdade é universal, é uma vibração universal, né? Então, foi baseado nessa verdade que o PEC surgiu e todo esse processo que a gente foi passando, que não deu certo, quando a gente entrou um sócio, o intuito vocês conhecem aqui, como é feito o lançamento de produtos digitais, né? A gente cria um produto para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e daí desenvolvem-se outras coisas. E foi muito interessante que essa parceria, por questões, né, enfim, questões na época que a gente fez, questões técnicas mesmo, a gente foi planejado, a gente nunca fez isso, o nosso sócio também nunca tinha implementado isso, a gente sabia a teoria, mas a prática não deu certo. Então, foi se planejado, a gente fica um certo período aqui no Brasil. Então, a gente tinha planejado fazer um lançamento maior em janeiro, né? E chegou janeiro, não estavam feitas metade do que deveria ser feito para esse lançamento, né? E aí a gente continuou trabalhando nisso, mas imaginem assim que chegou março, a gente tinha que voltar para os Estados Unidos, a gente estava contando com esse trabalho, a gente parou todo o nosso processo de mentoria, que era da onde eu e o Bruno, a gente ia fazendo a mentoria, sempre foi um preço acessível, a gente era o nosso trabalho, a gente nunca se preocupou em ganhar com isso, num primeiro momento a gente queria provar para o mundo, né, que sim, é possível reverter qualquer problema de saúde, que sim, é possível não ter problema crônico, isso era tudo muito novo no Brasil, ninguém nunca tinha ouvido falar em reversão de problema crônico no Brasil. Você fala, eu tenho colegas médicos que acharam sempre que eu era louca, né? Eu contava, mas como assim louca? Eu não podia ter filho e hoje eu tenho. Eu tinha hipotiroidismo de Hashimoto e eu não tenho mais. Eu tinha endometriose, eu não tenho mais. Eu tinha cisto no ovário, eu não tenho mais. Como que não pode reverter? Se eu reverti para mim, por que você não pode reverter para você? Então, sempre foi essa minha batalha e eu não tinha, como eu trabalhava com pessoas individuais, a gente não tinha comprovação. Então, essa foi a ideia maior do nosso trabalho quando a gente iniciou o PEC, de provar essa verdade, né? Que a doença só existe nesse sistema de doença e que existe sim também a saúde do outro lado, se a gente criar o ambiente de saúde. É isso que a gente começou a ensinar as pessoas, a criar esse ambiente saudável na vida delas e começou a ter resultados. E essa pessoa participou de uma turma de mentoria e ficou impressionada, ele nunca tinha visto isso, ele não sabia que era possível reverter, ele viu, ele vivenciou, né? Experienciou a verdade. Então, o que aconteceu, pessoal? Quando a gente não deu certo de fazer esse lançamento, toda a verba que esse investidor estava querendo que acontecesse não veio. E aí chegou a hora da gente ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, pessoal, vamos combinar que o custo mensal da gente, né, por mais baixo que seja, é em dólar. Então, aqui no Brasil, naquela época, em março, estava 6 para dólar, 5 para dólar. O cara falou, não vou conseguir bancar o custo fixo de vocês lá nos Estados Unidos. Né? Então, ele caiu para trás. Imagina assim, eu, Bruno e Moana, sem ter trabalhado a mentoria, sem ter a nossa renda, porque a gente parou para fazer esse projeto, né? A gente estava assim, pessoal, sem lenço, nem documento, né? E chegou a hora, daí veio o Covid. Então, tudo isso que o Bruno falou de incerteza, né? Era uma incerteza, sei lá, de coisas, né? Que a gente vai pensar assim, não, de segurança, material, mas a única certeza que a gente tinha é que existe esse algo maior, né? E que existem leis da cocriação, e uma delas é que a gente vive um universo colaborativo, que se você fizer, né, viver nesse universo, nesse mundo, como se fosse parte desse todo, né, que é a primeira lei da cocriação, somos todos um. Se você viver essa verdade, se você for essa verdade, o universo vai contribuir para você, porque você vai estar fazendo parte desse todo, né? Compartilha. Para quem não conhece nosso trabalho, a gente tem um código de honra, né? O Bruno está aqui com ele, pode compartilhar para vocês. E a primeira lei é essa, né? Que somos todos um.
E nesse momento de incerteza, óbvio que eu tenho pai, que eu tenho irmãos, a gente tinha um plano B, se precisasse de dinheiro para sobreviver nos Estados Unidos, eu tinha a minha família que ajudar a gente, mas foi muito lindo que nesse momento maior, quando a gente não tinha nada, que a gente podia pensar em vender esse produto, porque dessa parceria com esse cara, com essa pessoa, com o Rômulo, o que ficou, pessoal? A gente tinha criado um produto que foi revolucionário, assim, em 21 dias a pessoa consegue triplicar o nível de energia dela, em 21 dias ela consegue triplicar o nível de imunidade dela. E quando surgiu o Covid, o que aconteceu? O problema do Covid não é o Covid em si. O problema do Covid expôs um buraco muito maior, que é o buraco da imunidade, né? E, infelizmente, as pessoas estão com o sistema de defesa baixo, com a imunidade baixa. E quando isso aconteceu, eu e o Bruno, mesmo sem ter R$1 na conta, a gente falou, meu Deus do céu, a gente tem algo que é imaterial, né? Que não tem preço, que é ajudar as pessoas a aumentarem a imunidade delas. O nosso pensamento foi, meu Deus do céu, a gente tem esse produto, tudo bem que está sendo vendido a $197, mas a gente tem esse produto e nesse momento que as pessoas não têm imunidade, que estão falando para tomar mais vitamina D, estão falando um monte de besteira do Covid, que se a pessoa for seguir o que estão falando, ela corre o risco de morrer, o que foi maior dentro do meu coração e do coração do Bruno foi falar, amor, a gente tem a solução. Se uma pessoa fizer esse desafio, ela vai se salvar do Covid. Porque ela vai triplicar a imunidade dela, ela vai triplicar a energia dela e ela vai ter uma probabilidade maior de sobrevivência. Então, foi nessa hora H, que a gente não sabia como a gente ia sobreviver, que a gente tinha a solução para outras pessoas poderem garantir a sobrevivência delas, e foi nesse momento que a gente resolveu dar, pessoal, doar, abrir o coração, acontecesse o que acontecesse, a gente resolveu abrir o desafio Vibre Mais de graça, porque nesse momento do Covid, para a gente a coisa mais importante era salvar alguém, né? E a gente tinha esse produto, como a gente falou, que a gente tinha produzido, e a partir daí, né, tudo é uma história hoje que faz parte da história do PEC e faz parte vai fazer, com certeza, parte da história da saúde, né, do povo que fala português, pelo menos, porque como consequência dessa história inteira, o que a gente teve foi a comprovação da biomodulação energética integrada. A gente garante hoje que se a pessoa utilizar os princípios que a gente ensina, se ela aplicar na vida dela com 100% de certeza absoluta, ela vai melhorar a saúde dela, ela vai melhorar a imunidade dela, ela vai melhorar tudo, né? Então, graças a isso, a essa incerteza do momento, o que eu acho que tem que ficar para vocês, a maior lição é de vocês usarem, em qualquer momento de incerteza, usarem a certeza. Usa o que você tem certeza. O que você tem certeza? Você tem certeza de que você está aqui para servir, né? No caso meu e do Bruno, quais eram as nossas certezas absolutas? Que a gente estava aqui para seguir a nossa missão. Então, se é a nossa missão, o que interessa dinheiro? O que interessa dinheiro perto de eu poder ter a chance de salvar a vida de uma pessoa? Né? O que interessa é esse amor maior, né? Esse amor universal que a gente carrega dentro da gente foi maior. E é isso, eu acho que é esse o ensinamento que a gente tem que passar. Sigam a certeza, né? Essa certeza das leis universais de que, pessoal, somos simplesmente células de um organismo maior, né? Em qualquer momento de dificuldade, de incerteza, se você agir com amor ao próximo, se você servir com o que você já traz dentro de você, né, amor? A gente serviu com o que a gente tinha. Se a gente tivesse dinheiro na época, acho que a gente estaria doando para comprar máscara, para, sei lá, qualquer coisa. No momento, a gente não tinha nada material, mas a gente tinha esse produto que o valor era imenso, né? Que era aumentar a imunidade. Então, foi essa história que trouxe. A gente abriu mão de tudo e doou para o mundo tudo que a gente tinha. E isso, pessoal, mudou as nossas vidas, né? Do Covid para cá, a gente pôde simplesmente exercer a nossa missão,
né, sem nenhuma agenda, como a gente fala em inglês, sem nenhum plano de receber tanto ou não sei quanto, porque aquilo a gente simplesmente fez, né? E a partir disso, a gente recebeu, a gente plantou, né? A gente pôde colher o que a gente plantou, e isso sempre vai acontecer. Para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Quando você se sentir mais inseguro, mais perdido, seja você, haja com amor, né? Haja com essa certeza de que tem algo maior, né? Se o Covid está manifestando, com certeza absoluta, a única certeza que eu tenho é que tem algo positivo, algum aprendizado para sair de toda essa situação, né? É isso. A gente tem uma frase que eu falo sempre, que é a única coisa negativa que existe aqui na nossa realidade é a nossa percepção de que existe algo negativo. Então, o Covid, sabendo desse conhecimento e aplicando esse conhecimento, eu sabia que o Covid não era algo negativo, né? A gente estava percebendo como negativo, como que a gente podia trazer isso para o positivo? E é essa pergunta que eu acho que cada um que está aqui sempre deve fazer na hora H, porque se você se fizer essa pergunta e se você agir com confiança, com fé, positivamente, com 100% de certeza absoluta, você vai receber isso em troca. O princípio tem, né, o princípio do medo versus da abundância. Eu acho que vale a gente falar aqui, também foi uma lição bem importante nesse ano, né? A gente vê muitas pessoas quando o Covid começou a acontecer, entrando num estado totalmente de paralisação, um estado de medo por conta dessas incertezas que a gente acabou de falar aqui, que não existe, né? A gente segue nessa certeza que existe sim uma força maior por detrás de tudo isso, e a escolha sempre é de você que está escutando, que está nos vendo nesse exato momento. A escolha, no final das contas, é sempre sua. A gente escolheu viver nesse estado de abundância, nesse estado que a gente está aqui para servir e vamos seguir, independentemente se tem Covid, não tem Covid, a gente vai fazer a nossa missão, a gente vai compartilhar o que a gente sabe com as pessoas que estão prontas para receber esse tipo de informação. E, infelizmente, outra coisa que a gente vê, que a gente queria falar um pouquinho aqui também sobre essa lavagem cerebral, né? Brainwashing, né, que a gente fala em inglês, que é lavagem cerebral mesmo, que acontece muito por conta da mídia, né, do que a mídia de massa passa para as pessoas na televisão, com a internet, com mídia social, com tudo isso que existe disponível para cada um de nós hoje em dia. A gente acaba sendo controlado, dominado por essas notícias, e a gente acredita fielmente que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é a realidade, é o que está acontecendo realmente. Agora, para quem entende um pouquinho de como que a mídia é feita, a mídia, ela se alimenta através do medo, ela se alimenta através da escassez. Por quê? Porque evolutivamente, na história do ser humano, a gente sabe que o medo, ele move as pessoas muito mais, porque isso vem lá de trás. A gente foi programado para ficar atento no nosso meio ambiente. Putz, será que tem algum bicho, alguma coisa perigosa aqui que pode me matar a qualquer instante? Então a gente sempre fica muito atento para os perigos no nosso ambiente. Então o nosso cérebro, evolutivamente, foi assim que a gente chegou até aqui e continua funcionando da mesma maneira. Então a mídia, ela se aproveita desse conhecimento, e você pode ver que 80% das notícias em relação que você vê por aí são tudo notícias de medo, são tudo notícias de pânico. Para quê? Para chamar a sua atenção e para plantar essa sementinha que existe tudo isso acontecendo. Mas se você não está lá, se você não está exposto àquele tipo de informação, a sua realidade é outra. Então, a lição, uma outra lição aqui que a gente quer deixar muito claro é: preste muito atenção no seu ambiente. Preste muita atenção no que você está consumindo, no tipo de informação que você está adquirindo, na fonte das suas informações. Preste muita atenção com as pessoas que você está se rodeando, com a sua tribo. Porque
a sua tribo, as pessoas ao seu redor, junto com todo o seu ambiente, com a televisão, com a mídia social, com tudo isso, acaba formando a sua realidade. E no nosso caso, meu e da Vá, a gente não fica, né, a gente não vê televisão já faz muitos anos, a gente não fica vendo as últimas notícias do Covid, das mortes, até é engraçado, porque aqui onde a gente está no sítio dos pais da Vanessa, e às vezes a televisão está ligada. E aí toda hora, quando a televisão está ligada, eles estão atualizando o número de casos do Covid, de mortes e tudo mais, tudo que a gente acabou de falar aqui, nessa parte do medo, de controle. Nossa, fique atento porque as pessoas estão morrendo cada vez mais. Mas na nossa realidade, isso não existe, porque a gente não está exposto a esse tipo de informação, né, Vá? Então, eu acho que essa questão ambiental da pessoa, de cada um de vocês, fique atento, porque no final das contas ela vai estar shapeando, ela vai estar formando a sua realidade. Pois é, a nossa realidade é consequência direta das nossas escolhas, né? E é escolha a todo momento, pessoal. Não é? A gente não está falando aqui de escolhas, né? Maiores, tipo com quem você vai casar ou qual a faculdade que você vai fazer. Não, a gente está falando de escolhas de todo momento, né? O que você está pondo para dentro de você? Que tipo de pensamentos você está guardando para dentro de você, né? Porque se você estiver vivendo esse mundo de terror, de televisão, né? De mídia social, se você estiver nisso, você vai experienciar isso na sua realidade, né? Einstein já falava que, aliás, eu peguei uma foto aqui, isso é muito, muito importante, isso é uma lei da física, né? Que eu vou até ler para quem não tá vendo o que a gente está mostrando aqui. Isso é uma lei, pessoal. Tudo é energia. Energia é tudo que há. Sintonize a sua frequência ao que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não existe a possibilidade disso ser diferente, pessoal. Isso não é filosofia, isso é lei. Isso é uma lei do universo. Você que está me escutando aqui, todos nós atraímos o que a gente vibra. E se você está nesse ambiente de medo, de terror, de desgraça, adivinha o que você vai vibrar e adivinha o que você vai atrair. E é isso que a gente vê se manifestando, né, ao nosso redor. E 2020 foi também um ano de 2 documentários que eu acho que eu quero falar aqui, mencionar, que é esse em português lá da mídia social lá, a Dilema Social. Quem não viu, veja, para vocês entenderem toda essa manipulação da mídia. Pessoal, a gente tem muito conhecimento sobre comportamento humano. Isso que o Bruno falou, né, dessa reação natural de medo, é uma reação do ser humano, né? Então, isso é muito explorado nos jornais que as pessoas veem, nas novelas e todas essas histórias que são criadas, porque isso é sabido, né? E mais sabido que isso é que existe um controle. O jeito mais fácil de você controlar uma população, o jeito mais fácil de você controlar o ser humano é através do medo. Isso em inglês chama fear-based control. E nada mais é isso que a gente está vivenciando, experienciando na nossa realidade. Quem está com medo está sendo controlado, né? Colocam uma máscara, falam que se você não tomar o negócio você vai morrer, inventam uma história extremamente inflada, pessoal, porque a realidade, para quem vai além desse medo e busca dados reais de hospitais, a realidade é que os números de morte por problemas respiratórios antes do Covid e hoje, com o Covid, não mudaram, pessoal. Simplesmente deram foco para uma coisa que quiseram levar as pessoas. Por quê? Porque viram uma possibilidade de medo naquilo e conseguiram. Né? É impressionante quando a gente ouve as fontes, é impressionante como comprovaram. Foi um experimento que foi feito com toda a humanidade, esse Covid, e como foi bem sucedido. Como nós estamos fracos nessa parte de confiar nesse algo maior. É isso que está faltando para a gente, pessoal. Isso é uma lição que a gente pode passar aqui para cada um de vocês, né? E que vocês vão, se vocês aplicarem essa lição, vocês vão ter resultados. É isso, é confiar. Confiar, não ter medo. O medo ataca o 4º chakra. O medo
ataca o seu pulmão, o seu coração, que é, coincidentemente, o foco de ataque do Covid. Sistema respiratório faz parte do quarto chakra, né? O medo deixa, a coragem faz parte de toda essa força da imunidade, você precisa ter coragem. Então, quem está ouvindo a gente aqui, tenha coragem de sair dessa bolha, né? E de voltar para dados, para coisas. Vai ver se tem, se existe esse Covid, né? Assista esse dilema social que é uma realidade. Assista outro documentário, chama Plandemia. Plandemic, em inglês, tem em português? Talvez não esteja em português, plan é plano, tá? Demic vem de pandemia. Essa pandemia, pessoal, vem sendo planejada há muito tempo. Se você ainda não sabe disso, busque esse documentário que comprova isso. Então, assim, antes de tudo aqui, né? Volte para você, entenda que, infelizmente, os seres humanos hoje, a realidade que a gente vive é que somos... O nosso comportamento humano é manipulado de uma maneira negativa. Para quê? De uma maneira que as pessoas se aproveitem disso. Então, esse medo que a gente carrega dentro da gente está sendo cultivado para quê? Para que você seja controlado, para quem tem medo. Então, é muito importante a gente entender isso e entender, né, que os nossos pensamentos têm... Outro mentor meu, querido, o Bruce Lipton, escreveu um livro que é A Biologia da Crença. Meus queridos, se você acredita que algo é ruim para você, assim será. Essa é a sua verdade. Se você acredita que algo é bom para você, assim será. Essa é a sua realidade. A ciência já comprovou isso. Se você acredita em algo bom, todo o seu organismo vai produzir neurotransmissores, vai produzir reações químicas que são condizentes com essa vibração positiva de ser algo bom. Se você observa e percebe aquilo como algo ruim, você vai produzir uma série de reações no seu corpo como se aquilo fosse algo ruim. Então, se atualiza. Se atualiza de como a nossa natureza funciona. Se atualiza de que os seus pensamentos se tornam coisas, né? Ficou muito famoso aquele filme da lei da atração. Isso é fato, isso é uma lei. Assim como existe a lei da gravidade, essa é a lei da atração, que nada mais é do que isso que o Einstein já falava, que você atrai o que você vibra. E para quem quer saber o que você vibra, vai além de só pensamento. Você vibra os 4 pilares, que é o que a gente ensina para vocês aqui. Não adianta você ter pensamento positivo e o seu ambiente não ser positivo. Você vai estar forjando aquilo. Não adianta as coisas que você põe no seu corpo não serem positivas e assim por diante. É uma lei, né, uma lei da nossa vibração, essas 4 pernas. O que sustenta a vibração do ser não é uma coisa, não é outra, é integrado, é tudo junto, que é corpo, mente, ambiente, e tudo isso vai produzir o seu campo vibracional, o seu campo energético, e é isso que você vai atrair, esse conjunto de todas essas coisas, né? E é isso também, lembrando mais uma vez que você pode ter acesso a partir do dia 11 de janeiro, totalmente de graça, aqui só para você que faz parte da tribo, a gente está dizendo isso de antemão já para você, então é só ir na descrição aqui do nosso episódio, tem lá o link para você registrar totalmente de graça para o desafio Vibre Mais de 21 dias, onde você vai ter uma experiência sobre esses 4 pilares que a Vá acabou de falar aqui, totalmente de graça, www.projetoenergiacronica.com/desafio free. E falando em ambiente, Vá, eu acho para a gente finalizar esse bate-papo, a gente poderia ficar aqui conversando por horas e horas sobre várias lições, né? A gente quer finalizar, eu acho, com uma lição importantíssima, que é a questão ambiental, a questão do que a gente chama aqui de água, luz, magnetismo. A gente fala bastante dentro do PEC sobre esses três fatores, que são os fatores da criação da vida, né? Não existe vida sem água, luz e magnetismo. A gente já falou isso várias vezes, eu acho, aqui dentro do PEC, que toda vez que a NASA está procurando por vida fora do planeta da Terra, o que ela procura antes de mais nada? Ela procura por água, por luz e por magnetismo,
tá? Então, esses são os 3 princípios básicos para a vida. E é impressionante como, infelizmente, a grande maioria, até dos profissionais da saúde, não entendem isso. A gente volta a frisar aqui, antes de falar sobre nutrição, que é super importante, antes de falar sobre atividade física, que também é super importante, antes de falar sobre desintoxicação, tudo isso que pode sim ser relevante, que é relevante, se, porém, você entender que existe um passinho anterior que precisa ser dado, que é tratar da base. Sem a base, o seu prédio não vai ser sustentável. A gente está cansado de ver pessoas focando exclusivamente em dieta e atividade física para ter mais saúde. Está na hora de mudar. Isso precisa ser evoluído. A gente precisa sair desse conceito que apenas nutrição e atividade física é suficiente para ter mais saúde e principalmente para reverter problemas crônicos. Se você conseguir resultados com atividade física e nutrição, parabéns, muito bom para você. Porém, isso primeiramente não garante que você vai ter resultados a longo prazo e segundo, a gente vê muita gente falhando hoje em dia, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo atividade física, por quê? Por que isso está acontecendo com a grande maioria da população? Simplesmente porque existem outros fatores, existem vários outros fatores. É isso que a gente fala dentro dos 4 pilares para ter saúde no século XXI. Campo energético, mente, corpo e ambiente. A gente precisa direcionar tudo isso. E falando em ambiente, né, como eu entrei em uma outra tangente, a Vá quer falar alguma coisa antes? Eu acho que, já que a gente está falando de 2020, né, uma coisa que eu sempre agradeço, né? Eu acho que, antes de tudo, esse princípio, né, de que não existe nada errado, teve sempre presente na minha vida, mesmo que inconscientemente eu fui desenvolvendo, né, mais essa parte de espiritualidade e tudo mais, e fui vivenciando que isso era uma verdade na minha vida. Quando a gente se mudou para Miami, eu comecei a passar mal. É uma coisa que eu não falei muito, quem está mais próximo da gente na mentoria que a gente conversa, vivenciou a mentoria naquele momento, quem estava na mentoria com a gente vivenciou isso, né? E foi um desafio para mim, para minha própria saúde, né? Eu comecei do nada, mesmo seguindo os nossos princípios todos, eu comecei do nada. Eu tinha a nutrição ideal, fazia exercício idealmente, meditava, fazia tudo que eu conhecia, né? Tomava a minha água, me suplementava no que eu necessitava, tudo lindo, maravilhoso. Mesmo assim, eu comecei a passar mal. E como eu sei do meu passado, que tudo que eu já passei mal simplesmente era um sinal de algo que eu tinha que desvendar e resolver comigo para depois passar adiante, eu tenho essa crença, digamos assim, que graças a Deus é uma crença boa, né? As crenças boas a gente deve manter. Então eu sempre acreditei nisso. Eu comecei a passar mal fisicamente, energeticamente, e eu falei, gente, se isso está acontecendo comigo é porque eu tenho alguma coisa para desvendar. Tem alguma coisa aqui que está acontecendo que eu ainda não experienciei e que eu não tinha ideia da importância. E foi aí que a gente chegou no nosso mentor, né, que é hoje o maior nome dentro dessa área de longevidade, né, e de aplicação prática da biofísica na área da medicina, que é o Dr. Jack Kruse, que com muito orgulho, né, a gente pôde participar de um encontro dele. A gente era as únicas pessoas do Brasil, pessoal, né, dentro desse encontro, e a gente está podendo passar esse conhecimento não só teórico. Eu vivenciei isso, eu experienciei, foi mais uma bênção que eu recebi em 2020, foi esse desafio com a minha própria saúde, né? E que levou a gente a masterizar essa questão de água, luz, magnetismo, porque os detalhes fazem toda a diferença. Eu tomava sol, porém, eu não tomava sol na hora certa do dia. Faz diferença isso? Meu Deus do céu, totalmente. A gente tem dentro do corpo humano um reloginho, né? O nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico, que assim como os planetas têm as suas órbitas que são controláveis, né? Como tudo no universo tem a sua lei, né? A sua regra. O nosso corpo tem a nossa regra, né? E eu não estava por falta de conhecimento aplicado, digamos assim, eu não estava seguindo exatamente essa regra. E, pessoal, isso fez toda a diferença na minha vida e hoje faz toda a diferença na vida dos nossos mentorados, porque a gente
passou esse conhecimento adiante. E é isso que o Bruno está falando, água, luz, magnetismo, né, que a gente já vem falando no PEC há muito tempo, a gente só lapidou isso ao longo de 2020 e chegou, digamos assim, na versão atual e maravilhosa do nosso trabalho, né? Porque às vezes, isso aí é uma outra lição, mini lição aqui para todos vocês, às vezes a gente acha que sabe uma coisa, pessoal, mas quando a gente vai ver na prática realmente, a gente está aplicando da maneira incorreta. A gente pode ter todo o conhecimento, informação do mundo, que o sol é importante, que a água é importante, que magnetismo, se vocês não sabem o que é magnetismo, nada mais é do que a vibração, né, de campos eletromagnéticos, que existem campos eletromagnéticos artificiais e os naturais, né? A própria Terra tem um magnetismo, que é a ressonância de Schumann, né? Para quem não conhece, é só botar no Google sobre isso. Mas também tem, principalmente hoje em dia, no século XXI, nesse mundo moderno, os campos eletromagnéticos artificiais. A gente tem outros episódios falando sobre isso e com certeza a gente vai ter bastante conteúdo em relação a isso. Mas como o que eu queria falar, né, é que às vezes a gente sabe alguma coisa, mas na maneira, no momento do nosso dia a dia, no momento da real, né, quando o dia está acontecendo, a gente não está fazendo da maneira correta. E foi isso que a gente foi em busca, a gente foi atrás e graças a Deus a gente pôde aprender muito mais com o Dr. Jack Kruse e a gente está passando isso cada vez mais para frente, porque é uma mensagem que ninguém, literalmente ninguém está falando em português. Então, é nossa missão de vida trazer isso para vocês aqui dentro do PEC, esse conhecimento que é um conhecimento que vai muito além de teste funcional, que vai muito além de nutrição funcional. De cabelo, ortomolecular, enfim. Homeopatia, de medicina ortomolecular, vai muito além disso, vai além de ficar suplementando, de tomando vitamina D, de tomando vitamina C, de fazendo detox de suco verde, vai muito além disso. E eu diria, não só vai além, como é mais importante. Como eu falei aqui anteriormente, a água, a luz e o magnetismo é a base da vida. Então, a gente não tem como fugir disso, a gente não tem como ficar fazendo outras coisas antes de fazer essa parte toda, né, Vá? Sim, com certeza. Uma lição que ficou é que a maneira, né, a gente já sabia disso, mas eu experienciei isso, a maneira como a gente faz as coisas faz toda a diferença. Não basta tomar água, como que você está tomando essa água, que tipo de água você está tomando, tudo isso faz toda a diferença, né? Então, não basta essa maneira, essa lição que tem que ficar, que de repente, se você tem algum sintoma, tem alguma coisa e acha que você está fazendo da maneira certa, porém, os resultados não estão te mostrando isso, para tudo. Para tudo. Não existe achismo, pessoal. Né? Existe a comprovação de que tem alguma coisa feita da maneira que não é ideal para você. Ponto final. Né? Não, mas eu fui no meu ortomolecular e eu estou tomando fibra, né? Estou comendo, linhaça. Será que linhaça é bom para você? Será que isso está sendo feito da maneira correta para a sua saúde? Porque se você está fazendo isso e se não resolveu, se não reverteu, a grande verdade aqui é que simplesmente a maneira como você está fazendo, seja lá o que for, não está correta, existem ajustes a serem feitos, e esse foi um grande aprendizado na minha própria vida, porque a gente já tinha chegado num nível que a gente achava, né, que estava fazendo tudo da maneira correta e tinha algumas liçõezinhas a mais para a gente aprender, para masterizar toda essa jogada de biofísica na saúde, toda, né, para a gente masterizar os nossos ensinamentos, e graças a Deus a gente atraiu isso na nossa própria vida, passando por esses desafios e resolvendo, né, experienciando essas dificuldades que não existem, que simplesmente eram sinais de que eu podia aprender algo com aquilo. Então, tudo que a gente aprendeu nesse ano, a gente passou para frente e é muito legal poder falar para você que presta atenção na maneira como você está fazendo as coisas, porque isso faz toda a diferença na sua vida. E com certeza muitos outros aprendizados virão na nossa vida, porque a gente está em constante aprendizado, a gente está constantemente nos atualizando.
Isso aí é uma outra mini lição aqui que fica para você, sobre você nunca parar de investir em você, nunca parar de aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Tá? Então, manter uma cabeça aberta, uma cabeça voltada para a evolução, para o aprendizado, essa curiosidade de ser como uma criança, né? Volte a ser uma criança novamente e tenha curiosidade de como que as coisas estão funcionando. E se você não está totalmente feliz com a sua saúde, com seus relacionamentos, com o seu propósito de vida, com o seu trabalho, alguma coisa aí tem, pessoal. Então, existe a possibilidade, sim, de você reverter tudo isso, mas, porém, todavia, você vai ter que deixar as suas crenças de lado. Muito provavelmente, você vai ter que manter uma cabeça aberta para novas possibilidades, fazer algo diferente, de repente acordar numa hora diferente, de repente comer uma comida diferente. Então, sem esta cabeça aberta, fica literalmente impossível de ter um outro resultado. Tem uma outra frase famosa do Einstein, né, que já dizia isso, mais ou menos. Pode falar. O Einstein falava que não tem como você ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Ele falava que isso, na verdade, é o princípio da insanidade. As pessoas permanecem fazendo as mesmas coisas e querem ter um resultado diferente, né? Então, é aquilo lá, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. E se você, até agora, acha que tem a saúde perfeita, acha que está fazendo tudo, porém, permanece com sintomas, presta atenção, isso é um sinal mais do que claro que tem algum ajuste para ser feito na maneira como você está fazendo as coisas na sua vida. Então, tenha essa mente aberta, né? Se abra para essa realidade. Quando a gente fala aqui de realidade quântica, que é a realidade comprovada pela ciência hoje, ela é de infinitas possibilidades. E se você se prende numa crença, você simplesmente está se excluindo de todas as possibilidades infinitas, né? E isso é uma coisa, a gente fala isso, na psicologia, crenças limitantes. Pessoal, ninguém aqui tem limite para nada. Você é um ser divino ilimitado, né? Então, se você percebe que você tem alguma área, alguma crença, alguma coisa que está te limitando, busque a sua verdadeira essência, que é ilimitada, né? Então, é isso, né? Esteja em busca sempre disso, dessa evolução, né? Ontem a gente estava conversando disso, tem uma pessoa na família que o filho da irmã é médico e se casou com uma médica, né? E eles se formaram nunca mais, fizeram nenhum curso de graduação. A mãe pegou Covid, o filho levou coxinha para a mãe dentro do hospital. E o filho é um doutor, e se acha, né, pra caramba, acha que sabe tudo, nunca estudou nutrição na faculdade, então ele acha que isso não é importante, que tudo bem, dá para uma pessoa que está recuperando o Covid, que é diabética, tem uma série de problemas crônicos, quase morreu, foi um milagre essa pessoa sobreviver, porque ela já tinha todos os problemas. As pessoas, para quem está aqui com a gente no PEC, sabe que ninguém morre do Covid, né? O Covid, associado a uma série de problemas imunológicos aí, leva a óbito, assim como uma gripe também leva, assim como infecção hospitalar também leva. A maioria das pessoas que estão indo a óbito com o Covid morrem por causa da infecção hospitalar, não por causa do Covid em si. Mas, enfim, um filho médico com uma mãe tendo Covid, levar coxinha para ela, pessoal, isso é o cúmulo, isso é a prova de que essa pessoa está o quê? Está estagnada por um título de doutor e não está buscando conhecimento, está buscando evoluir, né? Está ali, se formou, está usando, acho o máximo aquilo, tirou um pedacinho de papel ali e não está nem vendo que aquilo não está resolvendo nada. Não, a pessoa descobrir que esse doutor está com problemas crônicos. Então, gente, para tudo. Né? Se você está aqui escutando a gente e ainda acredita que é normal ter uma endometriose, que é normal ter um problema na tireoide, que é normal ter uma depressão, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Falta de energia. Que é normal ter falta de energia, porque seu médico nunca falou nada. Presta atenção nas leis que esse médico está baseando o tratamento dele. E simplesmente, se você for olhar as leis da medicina convencional, elas estão 400 anos ultrapassadas. Então, vamos abrir a mente, né? Vamos se abrir, vamos deixar de acreditar no que os outros falam, acredita no que você sente. Se você sente que é verdade o que você está escutando aqui, vai atrás do seu potencial ilimitado. Para de se limitar com o medo que é passado para você nas redes sociais, para de se limitar com a falta de conhecimento dos nossos doutores, que não têm noção da biofísica, que não sabem que água, luz, magnetismo
magnetismo controlam os nutrientes dentro do seu corpo. Então, assim, vamos se abrir, vamos se atualizar, vamos aprender, vamos expandir, porque essa é a sua realidade. Você é um ser ilimitado que está aqui para expandir, e é essa a nossa missão de vida, fazer você ser a sua melhor versão, fazer você expandir, fazer você se realizar, fazer você viver uma realidade de abundância, onde não existe uma vírgula na criação que não seja perfeição. E a partir do momento que você vive essa realidade, o universo vai responder dessa maneira, porque você vai vibrar isso para a sua vida. É isso. É isso. Com isso, depois desse discurso maravilhoso da Vai, eu acho que eu não tenho nem mais o que falar. Eu só queria, Seja você. eu só queria lembrar mais uma vez do nosso desafio Vibre Mais de 21 dias. Pessoal, vem junto, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom ter você lá dentro do desafio que começa já agora, daqui a pouquinho, no dia 11 de janeiro. Então, tá aberto, estão abertas as inscrições já, né? Vamos abrir para eles, já, você já abriu? Já, o site já está no ar, que é o www.projetoenergiacronica.com/desafio Vibre Mais. Desafio free. Ops, desafio free, desculpa. O link está aqui, a gente vai colocar o link. Isso, o link vai estar na descrição deste episódio. E é isso. A gente poderia aqui ficar conversando com vocês por horas e horas, mas a gente quer finalizar este episódio mais uma vez agradecendo todo mundo que faz parte aqui da Tribo do PEC. Se você está assistindo isso aqui dentro do nosso grupo do Facebook, obrigado. Se você está escutando no podcast, vem fazer parte da Tribo do PEC no grupo do Facebook também. A gente também libera esses episódios no nosso canal do YouTube. E é isso. Boas festas para todo mundo. Um ótimo Ano Novo. E lembre-se de uma coisinha aqui, pessoal. Todo dia é importante. Não espere pelo dia 1º de janeiro para começar a sua mudança. Comece agora, hoje, já. O que você pode fazer de 1% melhor hoje que vai te levar a ser um milionário energético muito em breve? Fica aqui a reflexão. Pois é, e se 2020 não foi o melhor ano da sua vida, vem com a gente, porque para quem vier nessa, para quem começar o ano com o desafio Vibre Mais, para quem começar o ano vibrando mais, vibrando a sua melhor versão, com 100% de certeza absoluta, 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Então, vamos nessa. É para isso que a gente está aqui, né? Para que você viva todos os dias, os melhores dias da sua vida, para que cada ano seja melhor, para que você esteja sempre expandindo, porque é para isso que cada um de nós está aqui. É essa realidade das infinitas possibilidades que a gente tem, e a gente já sabe o caminho, já sabe como usar essa realidade na prática. É isso que a gente faz, é para isso que a gente está aqui. Vamos embora, vamos junto, né? Vamos que vamos, pessoal. Gratidão e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no ano que vem. Beijo. Beijo, gratidão. Tamo junto.